Olá! A ideia para hoje é uma manta para sofá. Aqui eu vou fazer uma pequena amostra, porque a cliente viu uma amostra que eu tinha, numa cor apenas, e ela quer colorido. Ao invés de usar sempre a mesma cor, ela quer esses espaços coloridos. A cor principal, que é o acabamento, vai ser sempre a mesma, vai ser em preto. Ela escolheu 3 cores. São cores que combinam entre si, e mais a cor preta que vai intermediar. Então, aqui eu coloco a quantia de pontos de acordo com as elevações. Então, eu vou erguer nessa amostra em 6 agulhas de cada vez, para ver a espessura e para ver se comporta, o trabalho fica apresentável também. Ele não fica torto. Por quê? Nessa primeira receita, eu começo com poucas, termino com bastante. Na próxima receita, eu começo com poucas e termino com bastante. Então, equivale a mesma quantia de carreiras feitas nesse lado com a quantia de carreiras feitas no outro. Aqui no meio, eu fiz 4 carreiras com todas as agulhas trabalhando. Posso aumentar para 6, posso aumentar para mais também. 2 carreiras fica muito sensível, muito frágil para um trabalho assim, porque pode engatar um dedo, pode engatar qualquer coisa. Aliás, esse é um trabalho bem delicado, pode engatar mesmo e destruir o trabalho todo. Como é um enfeite, uma manta para sofá, não é para ficar quentinho, é só para enfeitar mesmo, esses fios que se tornam aqui no meio necessários para a continuação do trabalho, vai ficar bonito, mas para uma blusa, por exemplo, eu tomaria cuidado. Esse seria um trabalho também que poderia ser feito para saída de praia, desde que se tome cuidado ao usar para não arrebentar os fios e começar a desmanchar o trabalho todo. Eu tenho, aliás, um caderno de amostras e é o que eu sugiro também para quem está começando. Fazer amostras de trabalho e deixar num caderno com as explicações de como foi feito, para daí a cliente quer algum trabalho diferente, observa nesse caderno. Então, comecei com a cor principal. Tiro essa cor, troco pela primeira que eu vou usar. O carro vai ficar em suspenso. Elevo agulhas no lado contrário ao carro. Aqui eu vou baixar de 6 em 6 agulhas cada vez. Vou contando carreiras para ir aumentando a quantia de carreiras ao longo do trabalho. Aliás, aqui eu não posso usar isso. Quando eu fiz a minha amostra, eu não tinha troca de cores, mas aqui eu tenho. E para não ficar uma porção de fiapos, faço uma carreira, enlaço o fio nas agulhas, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para daí conseguir cortar. Assim eu corto o fio e ele não atrapalha, não interfere no trabalho todo. 2, 4 carreiras. Baixo as 6 agulhas seguintes, elevo essas que trabalhei antes. Aqui eu fiz 4 carreiras, aqui eu vou aumentar, vou fazer mais 4. Baixo as próximas 6 agulhas e elevo essas. Aqui eu fiz 8 carreiras, aqui eu vou aumentar mais 4. Baixo mais 6 agulhas e elevo essas. Se eu me perdi, não sei como contar, começo contando aqui. 4, 8, 12. Esse grupinho vai ser de mais 4.
Baixo mais 6 agulhas. E agora entro com a cor principal para fazer o arremate aqui, para fazer o término. Esse fio eu vou quebrar, trocar e já enlaço nas agulhas também, como eu fiz antes, como eu fiz no começo. Passo por cima de uma, por baixo da outra, por cima de uma, para que quando eu passe a cor principal, ela já arremate esse fio e eu consiga cortar. Aí a limpeza desses fios já está feita. Tenho todas as agulhas em suspenso, o carro também continua em suspenso. Venho para o outro lado, onde eu tenho o fio principal. Tiro do suspenso. E aqui eu vou fazer 6 carreiras de distância entre um desenho e outro. Já fica bem mais limpo o trabalho todo aqui. Levo o carro para a esquerda. Eu preciso das duas teclas do parte acionadas para não cair nenhum ponto, porque eu vou levar a máquina sem fio. Desligo e já aciono, troco a cor. Aqui eu vou usar a cor verde. Então, começo elevando todas as agulhas, menos as últimas 6. Quatro carreiras. O que eu errei aqui? O fio. Esqueci de arrematar. Começo tudo de novo. Quando primeira carreira com a outra cor, chamo as agulhas para cima para fazer o arremate desse fio. Passo uma por cima, uma por baixo. Começo fazendo 4 carreiras, como eu fiz no outro lado. Baixo 6, ergo essas que trabalharam. Se aqui eu fiz 4, a próxima eu preciso aumentar. Então, 4 eu vou aumentar para 8. Baixo as próximas e assim eu vou fazendo o inverso do que foi feito a receita anterior.
Chamo essas para cima para fazer o arremate do fio. Tiro do suspenso e coloco a cor principal para fazer a limpeza. Coloco novamente em suspenso e o trabalho recomeça. Antes, eu comecei no lado esquerdo. Terminei com mais carreiras sendo trabalhadas aqui. Agora, faço o inverso. Começo na direita, com poucas carreiras trabalhando, e vou invertendo. Aí, o trabalho fica reto. A próxima cor. E como eu tenho apenas 3 cores, além da principal, eu vou começar repetindo a receita de baixo. Começar repetindo a mesma cor. Se tiver mais uma cor, é só continuar. Esse é um trabalho muito bonito, muito fácil de fazer, faz um efeito geométrico, enfeita bastante e depende apenas da combinação de cores para esse trabalho ficar divino. E olha o efeito do nosso trabalho aqui. Muito bonito, muito fácil de fazer, simples. É claro que ele é delicado, não é para qualquer trabalho que pode ser feito um motivo assim
com fios que passam, porque pode engatar dedo, engatar anel, enfim, destruir o trabalho. Mas com uma manta de sofá, que não é para esquentar, é para enfeitar, fica muito bonito. Eu fiz começando com 4 e indo aumentando de 4 em 4 carreiras a cada grupinho de agulhas. Com 6, eu achei que ficou uma espessura boa. Com 5 agulhas como essa, e feita em linha, diferente dessa que foi feita em lã, o trabalho fica mais fininho, mais delicado ainda. Para manta de sofá, eu acho perigoso. Então, de 6 agulhas, estaria uma espessura boa para cada grupinho de agulhas. A ideia é começar com pequeno e ir aumentando até o final. Mas, como é uma manta que vai usar praticamente todas as agulhas da máquina, eu posso começar com essa quantia de aumentos. Quando eu chego aqui com 28 carreiras, eu posso parar e ir diminuindo para 24 e ir aumentando novamente, fazendo um zigue-zague. Isso é uma ideia que eu vou sugerir para cliente, porque eu não posso começar com 4 carreiras, depois 8, 12 e ir aumentando, porque a última carreira, dependendo da largura dessa manta, ela vai ficar com muitas carreiras e esse fio aqui pode se romper, sim, vai ficar estranho. Então, eu vou sugerir um zigue-zague. Experimenta fazer na tua máquina uma amostra assim. E depois deixa no teu caderno de amostras, como eu deixei a minha, para apresentar para clientes especiais. Essa é uma cliente que eu tenho há muito tempo. E ela faz manta, ela faz almofadas, ela faz roupas de todo tipo. E eu tenho ela em consideração. Então, manter amostras assim também facilita para você explicar para o cliente o efeito que vai ficar. Espero ter dado ideias para muitas roupas bonitas que você possa fazer a partir dessa aqui. Nossa ideia, então, para hoje é essa. Bom trabalho!